Olá, bom dia, tudo bom? Que Deus abençoe a sua vida grandemente, que onde você pôr a planta dos pés venha a ser abençoado e onde você colocar as suas mãos, ali venha a prosperar. Eu quero trazer uma palavra para você poderosa nessa manhã, aonde o Senhor colocou no meu coração e falar sobre cobertura espiritual. O tema da mensagem é Vivendo abaixo da cobertura. Todos nós nascemos debaixo de uma cobertura, tanto genética como espiritual. Sempre tivemos alguém para nos orientar em tudo, até mesmo para orientar em coisas mais básicas e simples, desde higiene pessoal até o doutorado. Mas para que isso tudo tenha validade, precisamos reconhecer alguns princípios e saber que necessitamos sempre de ajuda para tudo. Primeira coisa é, nascemos sugando alguém que nos gerou. Toda a sujeira que fazíamos, sem noção da tamanha cagada, havia alguém para limpar. Mas graças a Deus que isso mudou quando crescemos. E vamos fazendo as coisas básicas, como higiene pessoal. E quando agradecemos e queremos mostrar que podemos fazer sozinho, mas vem outro desafio, onde haverá pessoas mais qualificadas para nos ensinar. Mais uma vez, vivemos abaixo de uma cobertura. Você nunca poderá sair debaixo de uma cobertura. Estar embaixo de uma cobertura é estar dizendo, eu estou aprendendo cada dia mais. Quando Davi expõe os seus salmos, ele mostra quem é o rei de Israel. Nenhum texto você vai ver Davi se dirigindo como autoridade máxima. Como os maiores líderes de Israel, Abraão, Moisés e Davi, sempre Deus esteve na sua cobertura. Moisés, após ser príncipe do Egito, 40 anos aprendendo tudo sobre o mundo, sobre a cobertura de Faraó. Todas as atitudes que ele viveu isoladamente trouxe para ele frustração. Quando Moisés quis tomar a espada, proteger o hebreu contra o Faraó, ele quis tomar uma atitude isolada. Ali, na segunda oportunidade, o povo percebeu que ele tinha tomado isso e ele foge para Midian. E nessa oportunidade ele reconhece e fica com medo. Mas 40 anos depois, encontramos Moisés não com uma espada, mas com um cajado, conduzindo suas cabras e suas ovelhas. E tem aquele versículo bem simples assim, não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus. E mais uma vez ele está sob a cobertura do seu sogro, sacerdote de Midian, Jetro. Jetro recebe Moisés de uma maneira tão simples. Jetro não olha para as roupas de Moisés, Jetro não olha para o seu idioma egípcio, mas Jetro olha como se fosse um filho e o recebe. E naqueles 40 anos que Moisés viveu dentro da casa de Jetro, Jetro ensinou para ele todas as experiências que um bom pastor, um bom condutor de ovelhas e cabras poderia exibir. Eu, particularmente, quero dizer para você que o livro de Jó foi contado por Jetro a Moisés. A Bíblia não relata quem é o autor de Jó, mas relata, aos estudiosos, dizem que Jó é o livro mais antigo da Bíblia. E não tem por que ser mais antigo da Bíblia se não foi escrito por Jó, não foi escrito por Moisés ou até mesmo por Jetro. Jetro era um homem temente a Deus de Israel. Ele não era temente ao Deus propriamente dito de Israel, mas ele sabia que existia um Deus acima de todos os senhores, a toda a idolatria. Após 80 anos,
Deus deu a experiência para Moisés da seguinte maneira: você agora sabe lidar com espada e sabe lidar com cajado. Você está mestre nisso. Agora chegou a hora de voltar e libertar o meu povo. E na experiência que ele teve em Horebe, ele vê o cajado dele virando serpente e toma o cajado, e aquele cajado se torna o cajado de Deus. Ele vê a sua mão em lepra, coloca a mão no coração, tira a mão e volta ela a ser limpa. Ele vê que Deus veio para curar, não veio somente para libertar e fazer justiça, mas também veio para curar. Deus naquele momento cura a alma de Moisés, tira toda a lepra de Moisés, tira todo o sentimento ruim que Moisés tinha. E Moisés volta para o Egito. Após a sua conquista no Egito, depois das 10 pragas que houve, Moisés atravessa o Mar Vermelho e começa a organizar o povo. Interessante que essa passagem está no capítulo 18 do livro de Êxodo. Só que o mandamento de Deus vem no capítulo 20. Talvez a cronologia do 18 para o 20 seja inversa, ou não, mas ali ele tem dificuldade em estabelecer os estatutos de Deus diante do povo. O povo ficava parado na frente de Moisés, Moisés ficava sentado ali e vinha as pessoas perguntar: ó, ele roubou minha galinha, o que eu faço agora? Ó, aquele homem lá pegou o leite da minha vaca, o que eu faço agora? Esse tipo de coisa Moisés resolvia. Quando Jetro volta para Israel, para o deserto onde está o povo acampado, ele vê toda aquela coisa maravilhosa, aquela grandeza daquela nação. Jetro escuta de Moisés todas as façanhas e miraculosas de Deus sobre a vida do povo. E ali começa a trazer a Jetro a satisfação de seguir. Jetro automaticamente prepara um sacrifício sacerdotal. Arão e toda a cúpula sacerdotal participa ali. Algo tremendo. Mas Jetro no outro dia percebe a estafa de Moisés. De que maneira Moisés estava agindo. Jetro chega a Moisés e fala assim: vem cá, meu filho. Você lembra quando você cuidava das suas cabras, das suas ovelhas? Isso é uma palavra minha. Sim, lembro. De que maneira você cuidava? Você cuidava de todo o rebanho sozinho? Não, não cuidava. Então, da mesma maneira você tem que cuidar do povo de Deus. Selecione homens capazes, homens verdadeiros, homens tementes, homens que estão na mesma visão, homens que estão no mesmo objetivo que você, Moisés. Selecione esses homens e reparta eles como líder de 1000, líder de 100, líder de 50, líder de 10, para que possam vir te ajudar. Essas pessoas vão estar trazendo para você somente aquilo que realmente interessa para você. Porque vamos inteirar, o líder de 10 está sobre a liderança de 100. O líder na liderança de 50. A liderança de 50 está na liderança de 100. E a liderança de 100 está sobre a liderança de 1000. Quando chegar alguma coisa na liderança de 1000 que o 1000 não pode resolver, chegará em Moisés. Você está entendendo? Como é um filtro. Como a obra de Deus trabalha. Hoje dentro da tua igreja acontece isso. Uma igreja de sucesso, uma igreja que tem a autoridade de Deus, ele tem que ter esses 5 passos. Ele tem que ter. Por isso que hoje as igrejas estão vivendo no discipulado apostólico. Mas ainda assim, as picuinhas chegam ainda na mente de Moisés. As pequenas coisas ainda chegam na presença de Moisés. Sabe por quê? Porque Moisés não estipulou que tem que chegar somente nos 4. E é assim que é. Uma igreja que não tem pastor, uma igreja que não tem um discipulador, uma igreja que não tenha uma cobertura espiritual. O que representa ser uma cobertura? Você só coloca a cobertura quando você tem estrutura. Você só coloca a cobertura quando você tem alicerce. É para isso que serve a cobertura. Não se coloca uma cobertura no chão. A cobertura tem que ter alicerce. Talvez você não tenha cobertura, sabe por quê? Porque você não tem alicerce. Porque a palavra de Deus fala assim, a fé é o firme fundamento daquilo que eu espero. E sabe? Alicerce, você não tem fé em Deus. Se você não tem cobertura, começa agora a buscar essa tua cobertura. Que Deus te abençoe grandemente, poderosamente, em sua vida.
Se você não tem pastor, se você não tem cobertura, busque-o. O meu pastor, hoje, chama-se Rogério Amorim, da 10ª Igreja do Evangelho Quadrangular. Eu sou o pastor André, aqui de Curitiba. Que Deus abençoe você e até mais.